Olá, meu nome é Carlos Manuel, sou professor do Centro Universitário de Brasília, UniCeUB, e doutorando em Psicologia pelo Programa de Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho das Organizações, né, da Universidade de Brasília. Eu vou conduzir com vocês, né, essa fala sobre redação científica a partir da nova edição do manual da APA. Né? Então, vamos tratar principalmente de questões de estilo de redação e algumas alterações que apareceram nesse novo manual, nessa nova edição do manual. Mas para iniciar, né, a gente precisa deixar bem claro que existe uma infinidade de manuais de normalização, né, e de redação científica. Tá? O manual da IPA é apenas um deles, mas para nós da psicologia é o mais utilizado no mundo inteiro. A gente tem também a ABNT, Harvard, Chicago, Vancouver. Cada um desses manuais ele é característico de uma área do conhecimento. O manual da APA ele é o mais utilizado na psicologia e na administração, principalmente. Tá? Então, ele é o mais recomendável para a nossa área. Além disso, o manual ele tem uma diferença muito grande em relação às normas da ABNT, que são as normas que nós utilizamos também no Brasil, por conta da seguinte característica. As normas da ABNT são normas de formatação de trabalhos. Então, elas se baseiam muito na questão da forma das citações, referências, espaçamento e outros detalhes. Enquanto o manual da APA, ele traz uma característica muito específica, que ele é um guia de redação e um guia de estilo de redação. Então, ele traz outras questões para além das citações e referências, apesar de ser o que as pessoas mais se preocupam, né? Então, durante a graduação, mestrado, doutorado, especializações, o que as pessoas mais procuram são revisões em relação à citação e referência, e deixa um pouco de lado algumas questões que são mais importantes até, que aparecem no manual. A primeira versão do manual é de 1952, e ela foi sendo atualizada, né, e hoje nós estamos na 7ª edição, que é de 2019. As atualizações do manual, elas foram realizadas incorporando mudanças, tanto mudanças em relação à natureza dos materiais que são citados e referenciados, como, por exemplo, o manual, a 7ª edição, ele já traz como se faz referências de aplicativos de celular, como se faz referência a mensagens em redes sociais, enquanto as primeiras edições eram apenas dedicadas a documentos impressos. Né? Então, essas mudanças tecnológicas dos meios de divulgação científica também foram incorporadas na evolução do manual. Além disso, o manual ele também incorpora mudanças relativas à concepção da própria ciência e mudanças sociais. Como assim mudanças sociais? Um grande exemplo dessas mudanças é o uso da linguagem não sexista, por exemplo. Então, a partir de 2001 e de forma muito mais contundente agora na versão de 2019, nós temos uma parte inteira do manual dedicada à linguagem que não traga em si qualquer conotação de discriminação, seja de raça, de gênero ou qualquer outro tipo. Então, essas questões elas acabam permeando todo esse processo. E o que aborda o manual, a 7ª versão? Né? Tipos de materiais escritos e princípios éticos, é a primeira parte do manual. Ele vai falar, por exemplo, de normas de formatação de trabalhos acadêmicos comuns, né? Trabalhos de faculdade,
trabalhos para disciplinas, vai falar um pouco dessa normalização para teses e dissertações e também para artigos científicos, né? Então ele vai tratar dessa gama de documentos. Para os nossos fins de hoje, eu vou me centrar nos manuscritos, né, nos artigos científicos. Os elementos básicos de um manuscrito, então, algumas críticas que se tem a esses manuais é que eles reduzem a criatividade do escritor, dos autores e tal, o que não é realidade. Eles apenas colocam elementos que são necessários para que nós tenhamos um mínimo de informação que garanta a qualidade daquela peça que está sendo redigida, né? Uma incorporação mais recente, que são os JARS, que é o Journal Ethical Reporting Standards, que são documentos de referência sobre o que se deve, o que se espera, na verdade, que se tenha em um manuscrito. A grande inovação da 7ª edição é o destaque que é dado para o JARS para pesquisas qualitativas. E nós vamos abordar essas questões um pouco mais à frente. Estilo e gramática. E aí tem uma questão que é sempre bom ficar atento, por conta do manual ser escrito em inglês, é necessário muita adaptação nessa parte relacionada à gramática. Por exemplo, conjugações verbais, gênero das palavras, várias palavras em inglês, elas não têm flexão de gênero, então são cuidados, né? A linguagem sem preconceito, que é o bias free, que é esse grande destaque também da 7ª edição. Mecanismos de estilo, que são mecanismos de coerência, como ser mais preciso e conciso. Tabelas e figuras, que aí já é a parte mais de normalização, formatação desses elementos, né, dos trabalhos acadêmicos. O crédito de autoria, que é a política antiplágio. Então, como se faz a referenciação a um autor ou autores, como se evita que se incorra no plágio, dando crédito a quem de direito, né? E a parte que as pessoas geralmente vão direto a ela, que é a parte das referências, como se faz a citação direta, indireta, como se faz a lista de referências. Para os fins do que vamos trabalhar nesse mini curso, nós vamos trabalhar, né, o JARS, então, os requisitos que são esperados para um artigo científico, vamos focar no quant e no quali, principalmente as inovações relativas à forma de relatar um estudo qualitativo. A linguagem sem preconceito também. Então, esse primeiro módulo nós vamos tratar mais dessas questões gerais, que envolvem também questões de método, de pesquisa e tal, para depois, no segundo módulo, vamos tratar das questões mais de normalização e principalmente as grandes mudanças entre a 6ª edição e a 7ª edição. Uma coisa muito interessante nas mudanças é que o manual ele sempre tem evoluído no sentido de deixar a linguagem mais fluida, mais fácil a leitura e mais direta, né? Então, essa é uma questão. E também, essa evolução do manual, nós vamos sentir que ela tenta refletir algumas mudanças na própria escrita científica nos últimos anos, né? Enquanto na final da década de 80, 90, o manuscrito tinha entre 40 até 50 páginas, hoje isso é quase impensável na maioria das revistas, que colocam um limite de 20 páginas, ou 20 laudas, né? Ou até limites menores para artigos breves. Então, existem revistas que colocam a quantidade de palavras ou caracteres. Então, o espaço para escrita ele é menor, né? E no segundo momento, nós vamos tratar dessas questões mais de referência mesmo. A estrutura básica de um artigo científico,
e que nos ajuda a compreender, ela segue esse modelo, WINRAD, Introduction, Methods, Results and Discussion. A introdução, e quando nós estamos falando de introdução, estamos falando de toda a parte antes do método, né? Então, a parte teórica do artigo, onde nós fazemos a apresentação do tema, a justificativa do porquê desse estudo, os objetivos, hipóteses, quando couber no seu tipo de trabalho, e a revisão de literatura. Então, é um apanhado geral do que já foi feito naquela área e uma explanação para o leitor para que ele entenda o que está acontecendo naquele trabalho acadêmico. Então, uma questão importantíssima é que uma introdução ela não pode levar o leitor a uma jornada muito longa sem que ele entenda rapidamente qual a natureza daquele estudo. É necessário que se entenda rapidamente isso. O método, que é a parte central do artigo científico, na verdade, hoje, e os elementos mínimos que são necessários, que é a descrição da amostra, os instrumentos utilizados, procedimento e análise de dados. Cada um desses pontos, né, vão ser tratados mais detalhadamente daqui a pouco. E aí os resultados, descritivos, inferenciais ou aqueles que são possíveis a partir do método escolhido, e os resultados que serão depois discutidos, à luz do que foi levantado na introdução como referencial teórico para o seu trabalho. Então, verificar se as hipóteses foram confirmadas ou não, a interpretação dos resultados, as implicações da sua pesquisa, as limitações e a agenda de pesquisa. A discussão ela pode ser dividida em a última parte, né, implicações, limitações e direções futuras em considerações finais, mas isso não é uma regra. Além disso, nós temos que lembrar que todos os manuais, eles são orientações gerais. Cada revista, cada periódico pode adotar políticas próprias, como, por exemplo, não ter uma seção de considerações finais, mas isso ser feito nos últimos parágrafos da discussão, por exemplo. Existem manuscritos que vão dizer que é necessário utilizar essa sequência, outros vão falar que ela é desejável, então é sempre bom observar também aquele periódico, aquela revista para a qual você vai mandar, quais são as características específicas dela, né? Então, os manuais eles são guias, mas não tem força de recomendação do tipo tem de ser assim. Então, além disso, as áreas da psicologia são muito amplas, né? Nós temos uma gama de periódicos de áreas específicas da psicologia, que tem cada um sua tradição de escrita ou de forma de apresentar os seus resultados, os seus estudos, e nós temos também a questão que nós também escrevemos e submetemos em áreas afins, que também tem suas características. A grosso modo, né, já iniciando o JARS ele está disponível no site da APA, então você consegue baixar esse documento para se guiar a partir dele. Ele é um grande checklist dos pontos necessários para um artigo, né? Então, a introdução, e é sempre bom verificar se a revista utiliza esse título, né, de introdução para a seção inicial. Várias revistas, principalmente as que seguem mais estritamente as recomendações do manual da APA, não utilizam esse termo, mesmo porque o primeiro parágrafo ele é de apresentação, então seria redundante nós termos um título falando de introdução. Então, mas é sempre bom verificar se aquela revista adota ou não o uso ou não desse subtítulo, né? Então, é sempre importante isso. E aí já vem uma primeira recomendação, sempre que nós formos escrever para uma revista.
olhe os últimos artigos produzidos naquela revista, veja a sequência que eles utilizam para exposição da sua narrativa, dos seus resultados, observe o uso da linguagem. É muito importante isso para que consigamos nos familiarizar com as peculiaridades daquele periódico ou daquela revista. Então, a gente apresenta o problema, existem vários recursos de estilo para isso. Alguns recursos comumente utilizados por exemplo, você vai tratar de uma questão relacionada à violência urbana, e você inicia o primeiro parágrafo com uma informação estatística, por exemplo, de uma pesquisa de censo, X% de pessoas foram vítimas de acidentes fatais em circunstâncias XYZ, segundo a fonte tal. Então, uma primeira informação que indique para o leitor do que você vai tratar e já indique que aquilo é um fenômeno importante. Existem artigos que começam com algum acontecimento, alguma questão dessa forma, aproveitando a situação que nós estamos. Vários manuscritos têm iniciado com, em março de 2020, a OMS decretou a pandemia estado de pandemia em relação ao SARS-CoV-2, denominado Covid-19. Então, essa forma de escrever, ela costuma chamar a atenção do leitor e também apresenta uma delimitação mais clara do seu tema. Esse é um dos recursos, existem outros recursos, como, por exemplo, começar falando de uma questão mais geral, para ir afunilando conforme os parágrafos vão correndo em direção ao seu tema. Isso também depende das características de cada autor, né, nesse momento. O problema, qual o seu problema de pesquisa? A APA não coloca a necessidade, o manual da APA não coloca a necessidade de um subtítulo para essas sessões, mas elas fazem parte do seu trabalho, né? Elas têm que ser facilmente identificáveis. Então, por exemplo, podemos iniciar falando, foram identificadas alterações neurocognitivas em pacientes recuperados de Covid-19. Então, você coloca essa primeira informação, chamando a atenção do leitor, logo em seguida, você insere uma informação ou um direcionamento no seu texto, indicando, desta forma, as alterações cognitivas se apresentam como um tema relevante para estudo e compreensão, dada a complexidade da pandemia. Então, você traz para o seu problema de pesquisa. Então, quais são essas alterações neurocognitivas, ou como elas operam, qual a duração, se são sequelas temporárias. Então, você direciona o seu texto para esse problema. E começa com uma revisão dos estudos relevantes, uma análise sucinta. E aqui a gente tem algumas características muito importantes. Com a redução do tamanho dos manuscritos, né, o espaço a eles cada vez menor, essa revisão ela não tem como ser uma revisão daquela forma muito... que nós estamos muito acostumados a ver, uma revisão mais histórica, né? Então, nós citamos aqueles estudos mais históricos quando são necessários. Então, eu vou falar de aprendizagem social, eu cito Bandura, eu vou falar de alguma coisa relacionada a representações sociais e cito Moscovici. Então, eu sigo essa ideia, eu cito os clássicos, mas não no sentido de fazer uma história daquele campo, que é uma prática muito comum, né? Então, se ia falar de motivação, se começava com os estudos de Maslow e ia toda a evolução até chegar na teoria que a pessoa resolveu utilizar naquele estudo dela. Então, a gente hoje
já direciona muito mais para o que se tem de mais novo em relação àquilo, né? Principalmente os estudos empíricos ou estudos de revisão que nos trazem indicações para a nossa pesquisa. Quais lacunas que esses estudos anteriores deixaram que nós vamos trabalhar em cima delas. Então, por exemplo, principalmente estudos de revisão, eles trazem ao final uma agenda interessante do que falta para aquela área. Então, é onde nós podemos nos apoiar, né, nessa análise. Então, e aí varia também de área para área, uma questão importante, né? Essa revisão no Quant, eu estou tratando agora do Quant, né? Nós apresentamos nessa revisão sucinta os resultados das pesquisas, nem tanto a discussão teórica, mas muito relacionado à questão dos métodos e técnicas e resultados encontrados na literatura. E destacando as diferenças que nós temos, principalmente entre o nosso trabalho que estamos propondo e os trabalhos anteriores, né? E aí nós colocamos as metas, expomos, né, metas, hipóteses, objetivos, né, antes de iniciar a parte de método. Então, e aí a declaração de hipótese, ela varia um pouco de área para área da tradição da área. Existem áreas, por exemplo, psicologia experimental, a parte de psicologia social mais voltada para experimentos sociais, que você tem a declaração de hipóteses uma a uma. Então, e isso também condiz com o tipo de estudo, né? Se estamos falando de estudos experimentais ou quase experimentais, a exposição das hipóteses ela é necessária. Se estamos falando de estudos de natureza mais descritiva, exploratória, as hipóteses elas surgem como possíveis questionamentos, não como naquela forma tradicional de H1, H2, H3. Então, também o JARS ele é um guia, mas ele tem que ser adequado para a tradição de cada área. E aí vem o centro, né, dos manuscritos nessa perspectiva mais atual, né? Principalmente o JARS Quant, ele dá muita ênfase a essa parte. Então, a descrição do método. Nós ainda temos uma tradição de alguns locais, nós escrevemos metodologia, entretanto, existe uma discussão sobre o uso desse termo. Metodologia seria o estudo do método. E o manuscrito, né, um artigo que apresenta uma pesquisa empírica, ele não é espaço para isso, né? Ele é um lugar de apresentação do método que foi utilizado, e não uma discussão metodológica, né? Então, o termo metodologia é um termo em desuso para descrever essa seção. O método tem que ser descrito em todos os detalhes relevantes, pois uma das grandes questões dos estudos na ciência e na psicologia em particular estão relacionados à possibilidade de replicação dos estudos. Então, o acúmulo de evidências que promovem o progresso científico necessita que os estudos possam ser analisados e possam ser replicados. Então, o detalhamento do método é muito importante. Em essas sessões, a gente mais ou menos segue, né, os subtópicos do método. Então, participantes, características demográficas relevantes para o seu estudo, sexo, idade, etnia, status socioeconômico, questões culturais quando são necessárias, por exemplo, se estamos trabalhando com instrumentos de pesquisa, e esse instrumento de pesquisa, um questionário ou um teste psicológico, ele é de uma natureza verbal, e ele tem um nível, ele exige um nível de compreensão de leitura razoável, é necessário que a gente identifique qual o nível de escolaridade e a origem cultural dos participantes, para que nós possamos também avaliar se aquele instrumento foi adequado para aquele público.
Uma nota que hoje o termo mais utilizado é participantes. Guarda-se o termo sujeito, mas é um termo menos utilizado. Então, nós utilizamos o termo participante. Características específicas importantes para o estudo, né? Escolaridade, se participa ou não de algum programa. Por exemplo, estou estudando desempenho escolar de estudantes do ensino público, ensino médio. Mas eles participam de algum outro projeto, tipo uma escola de tempo integral, tem alguma atividade de contraturno, e todas as questões que podem impactar no resultado da minha pesquisa, né, na minha variável final. Então, é necessário a descrição adequada dos participantes. E essa descrição, ela tem que ser o mais detalhada possível, sem, no entanto, que ela permita a identificação dos participantes. Então, imagina a situação, uma pesquisa em psicologia organizacional numa cidade, do interior de Goiás, numa montadora de automóveis. Sobrou duas. Temos duas em Goiás, Hyundai e Mitsubishi, usando esse exemplo, né, uma em Catalão e uma em Anápolis. Então, aí você olha de onde que o autor do artigo você sabe qual organização que ele pesquisou, né? Isso pode, lembrando, né, dados sensíveis, por exemplo, dados de trabalhadores de áreas sensíveis como segurança pública ou da área de saúde, podem ser utilizados com fins não éticos, né? Então é super importante que nós descrevamos a amostra de uma forma adequada, sem, no entanto, permitir que ela seja identificada. Tá? A técnica de amostragem, esse é uma lacuna, principalmente na nossa escrita, nós não nos limitamos a dizer que foi uma amostra por conveniência, mas mesmo a amostra de conveniência, houve um dimensionamento da amostra, a coleta foi feita até se atingir a amostra ideal, ou quando a taxa de resposta caiu. Então, é necessária que se explique, foi a técnica utilizada. Eu fiz uma análise anterior a partir da quantidade de variáveis e objetivos do trabalho, e eu fiz um cálculo amostral prévio, ou eu fiz isso após para verificar se a amostra que eu tinha era suficiente. Então, é necessário essa explicação. É meio que um costume nosso nos limitar a dizer que a amostra foi por conveniência, por exemplo, que é que é o que mais nós fazemos em psicologia, né? Então, é necessário fazer essa informação. E demais informações relevantes a respeito da amostra. Então, se tem uma população e se houve estratificação ou não, todos esses detalhes são relevantes. Depois, a descrição dos instrumentos, né? Informações sobre instrumentos que têm evidência de validade ou não, né? Ou que foram criados para a pesquisa. Instrumentos, o que a gente coloca nessa descrição dos instrumentos? Naquele estudo, a gente coloca, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa hoje para saber a influência da pandemia, a relação entre o home office durante a pandemia e questões relativas ao conflito trabalho-família. Então, eu preciso saber, por exemplo, eu vou usar um questionário que já existe, um instrumento de pesquisa, que algum autor ou autora apresenta para o conflito trabalho-família. Na descrição do instrumento, nome do instrumento, referência, quantidade de itens, dimensões que ele avalia, se tiver alguma definição que não é corrente no meio, utilizar, por exemplo, instrumentos de personalidade que são criados em cima dos modelos 5 grandes fatores de personalidade, Big Five.
Às vezes eles utilizam terminologias que não são idênticas ao do Big Five, então explicar os fatores e o que eles significam quando necessário. E as propriedades psicométricas básicas do estudo de criação ou adaptação do instrumento. Então, nós vamos colocar pelo menos os índices de consistência interna, o alfa, de Cromba ou lambda 2 de Gutmann, o que tiver no estudo de criação. Instrumentos que foram criados para aquela pesquisa específica, nesse momento, nós colocamos também essas informações e as características psicométricas do estudo atual. Então, voltando ao exemplo do home office e conflito trabalho-família, eu desenvolvo um instrumento próprio para minha pesquisa para avaliar as condições de home office. Então, as características psicométricas encontradas para esse instrumento, eu vou precisar calculá-las, é claro, né, computá-las direitinho, eu vou apresentar na seção de instrumentos. Então, eu coloco, imagina que eu nomeie como escala de condições de home office. Então, a escala de condições de home office composta de 12 itens, divididos em, que neste estudo, desenvolvida para este estudo, e que apresentou 2 fatores, denominados x e y, com alfa e lambda 2 de 0 tanto, e se possível até um ajuste do modelo, né? E aí entra aqueles índices como Q quadrado, CFI, TLI, RMC, a gente coloca nesse momento. Então, se o instrumento ele foi criado para aquele estudo específico, eu preciso relatar na seção de instrumentos os índices psicométricos dele. As propriedades psicométricas. Se é um instrumento que já existe, eu coloco também essas informações. Se o instrumento já existe, hoje é recomendável que, após a aplicação, eu também coloque as informações psicométricas que ele apresentou no meu estudo. Então, eu usei o questionário de trabalho de família, de conflito de trabalho de família X, e eu começo dizendo, olha, neste estudo, o instrumento apresentou tais e tais e tais características que permitem que eu continue utilizando para análise dos meus dados. Então, é uma concepção também que acaba sendo trazendo para o manual, traz para a redação, né, dessa concepção de que o instrumento ele não é válido per si. Então, o instrumento apresentou, tem um estudo de validade desse instrumento que ele é válido ad eterno, que eu não precise verificar isso a cada estudo novo. Inclusive, a cada estudo novo, eu posso encontrar diferenças muito importantes que podem impactar diretamente nos resultados que eu estou apresentando. Então, é importante isso. O procedimento é o detalhamento do recrutamento dos participantes, onde, como e quando eu recrutei. Uma prática importante é colocar a data. Por exemplo, vou estudar adesão da população às medidas de distanciamento social. Quando que eu fiz essa pesquisa? No começo da pandemia, em março, quando nós tínhamos uma situação X, no meio, falando no meio, como, apesar de não saber, o meio contando o tempo de março até agora, né? Mas lá para junho, julho ou agora? Então, fenômenos que têm uma variação temporal muito importante, é necessário que a gente faça essa indicação da data da coleta. Então, são questões relevantes que não podem ser dispensadas. Forma de coleta de dados, então, onde, como, quando eu apliquei, foi o próprio pesquisador que aplicou o instrumento, foi online, foi lápis e papel, como isso foi feito. É importante relatar essas questões e os procedimentos éticos, né? Houve submissão, para além da submissão ao comitê de ética, né? Então, existe uma noção corrente que submeter a um comitê de ética já garante que a pesquisa seguiu os preceitos éticos, né? Não necessariamente. Então, nós precisamos dizer que foi feita a coleta, por exemplo, estou fazendo uma coleta online,
Então, no caso, por exemplo, de uma entrevista, houve a preocupação do pesquisador de estar em um local onde outras pessoas não pudessem ouvir aquela conversa. Então, é esse tipo de questão ética que a gente está falando. Simplesmente ter passado por um comitê de ética não é garantia que os procedimentos éticos durante a pesquisa foram atendidos. Então, é importante. Além disso, há de se notar a questão da submissão ao comitê de ética, ela pode variar um pouco em relação a áreas, né? Então, por exemplo, vários tópicos que nós estudamos em psicologia organizacional também são estudados pela administração, e não necessariamente todos os cursos de administração passam os seus projetos por comitês de ética. Existe uma grande discussão sobre isso, né, em relação à psicologia no Brasil, mas que não é tópico desse minicurso. Mas é preciso sempre indicar como foi feito como foi feita a guarda das informações, como foi mantido o sigilo e todas essas questões. Análise de dados, e aí não basta, se nós pegarmos, né, artigos mais antigos, apenas se diz, foram feitas estatísticas, análise estatística a partir do software tal, né? Esse é um modo um pouco mais antigo de escrever, e hoje nós sabemos que isso não basta, então temos que colocar como que foi feito o tratamento estatístico, né? Houve tratamento de outliers, então foi feita a identificação de respondentes que fogem ao padrão identificado para aquela população, e como que isso foi tratado? Eles foram excluídos do seu banco? Eles foram, houve algum tratamento estatístico para isso? E isso, principalmente no Quant, aliás, é muito relevante, né? Missing, os seus questionários foram respondidos na íntegra? Alguém deixou de responder? Foi feita a identificação desses missing? Qual que é o percentual de missing que você encontrou? Eles comprometem o seu resultado final? Houve algum tratamento para esse missing? Ele foi substituído pela média? Ele foi excluído da sua amostra? Então, é importante essas informações. O tratamento de outliers e o tratamento de missing são informações que são necessárias a serem colocadas. Mesmo porque, a depender dos objetivos do estudo, a exclusão do outlier vai atingir exatamente aquilo que você buscava, que era identificar os comportamentos que estão fora do padrão identificado da população. Então, o tratamento, como que isso foi feito, né? Quais os procedimentos estatísticos para essa identificação são importantes. Os softwares, e dentro dos softwares, quais análises foram feitas, né? O detalhamento dessas análises. Por que disso? Porque é importante indicar o software, porque alguns algoritmos para cálculo de um software para outro pode apresentar mudanças, né? Se eu estou usando um software estatístico que eu importo pacotes, qual pacote eu estou utilizando, qual versão eu estou utilizando, né? Esses pacotes, quais são as características que eles apresentam, né? Então, quais são as teorias que estão ali por trás daquelas análises. Isso é importante porque, pegar, por exemplo, a análise fatorial. A análise fatorial, a depender do estimador que você utiliza, você tem um resultado mais adequado à natureza dos seus dados ou não. Então, é importante que isso seja declarado. Além disso, existe um movimento importante na ciência que aos poucos tem sido com maior adesão no Brasil, né, maior penetração no Brasil, que é a questão dos dados, que quando algumas revistas já pedem que quando nós submetemos nossos trabalhos, também mandemos os nossos bancos de dados, para que tanto os revisores quanto os leitores, depois, no caso do aceite do artigo e eventual publicação, também possam reanalisá-los. Então, é importante que a gente coloque esse detalhamento
porque mudanças de parâmetros nas análises mudam resultados. Então é importante que isso seja colocado. Essa questão do acesso aos dados, né? Em pesquisa quantitativa, já é uma tendência em alguns locais, então antes de você submeter, você vai para existem plataformas para isso, que você hospeda o seu banco de dados, gera um link para isso, e os pesquisadores, a comunidade científica, como um todo, tem acesso aos seus dados. É lógico que existe um comprometimento entre pesquisadores que eu não vou utilizar os dados do outro para uma pesquisa minha, mas eu posso reanalisar esses dados, por exemplo, nos estudos de revisão sistemática e meta-análise. Então, é uma tendência em crescimento, ligada também à transparência da pesquisa, que nós, ao submeter, também disponibilizemos os nossos bancos de dados. E esse detalhamento do que foi feito estatisticamente é importante. Existem discussões acaloradas sobre isso também, mas apenas relatando uma tendência. E aqui a gente tem um artigo de 2019, né? Ele está disponível na íntegra no Cielo. Ele é um artigo que tem todo esse detalhamento, né? Então, o método. Então, as autoras informam que ele faz parte de um projeto de intervenção, que tem a aprovação no comitê de ética, fazem o detalhamento dos participantes, então colocam características sociodemográficas, idade, que todos eram do sexo feminino, grau de escolaridade, todas essas características, classe econômica, tal. Isso é importante porque o tema que é trabalhado nesse artigo, né, nessa pesquisa, são habilidades sociais. Então, todas essas variáveis têm relação com o teórica, né, entre essas variáveis e habilidades sociais, né? E vem o detalhamento dos instrumentos. Então, o detalhamento do instrumento bem feito. Instrumento de inventário de habilidades sociais, instrumento de autorrelato que avalia habilidades sociais, fala qual estrutura que foi utilizada nesse estudo, quantidade de itens, a escala de resposta, os alfas e os fatores que são avaliados pela escala. É lógico que aqui é um recorte, né? Tem os outros instrumentos, então a parte de método é uma parte bem extensa para que a gente consiga compreender o que foi feito ali. Como isso é um instrumento que já vem de um outro estudo, né, de estudos anteriores, eles não colocam, não colocam como um anexo. Mas quando criamos instrumentos para a nossa pesquisa, às vezes é necessário, é interessante colocá-lo como um anexo também, para que as pessoas possam avaliar a pertinência daquele instrumento para a pesquisa que foi realizada. Então, a questão quantitativa, né, que muita gente tem uma ideia de que apenas a exposição numérica é suficiente, ele não é tão simples assim. Então, eu preciso. O manual da APA, né, e o JARS, eles recomendam que a discussão e discussão e resultados sejam sessões separadas, né? Então, nós começamos num sentido da exposição dos resultados descritivos para depois entrar nos resultados inferenciais. Então, inicialmente, né, eu expliquei no método se houve tratamento de missing, de outliers, e eu coloco o resultado disso. Então, foram identificados X outliers univariados, X outliers multivariados, eles foram excluídos, foram substituídos, o que eu fiz com eles? Tantos participantes com mais de 10% de missing nas respostas, o que aconteceu? Eu substituí pela média, eu excluí esses participantes, então eu tenho lá em cima os meus participantes, mas eu tenho que especificar quantos compuseram a amostra que eu analisei.
Então, eu comecei com 300 participantes, mas eu identifiquei 5 outliers e 15 com uma quantidade de missing muito grande, a minha amostra final é de 280. Então, eu tenho que deixar isso bem claro. E aí eu faço toda a parte descritiva, médias, desvio padrão, médias de score, toda essa parte, né? Uma questão importante na apresentação dos resultados é dúvidas que sempre surgem em relação ao uso de tabelas e gráficos. Eu vou tratar disso mais no segundo módulo. Mas a questão importantíssima, se tem na tabela, eu não preciso repetir a descrição da informação. Então, tabelas são recursos importantes para sintetizar informações. Então, características da amostra, média de idade, desvio padrão, escolaridade, região do país, tudo isso pode ser agrupado numa grande tabela. Hoje, com a grande maioria dos periódicos sendo eletrônicos, a maioria aceita tabelas grandes que você clica num link, no artigo, e acessa essa tabela para poder visualizar os dados. Então, a grande recomendação é a tabela não pode repetir informação do texto. E o texto não pode ficar repetindo as informações da tabela. Então, lembrando, na seção de resultados, eu vou expor os meus resultados, eu não vou explicá-los. Eu os explico na seção de discussão. Tá? Então, eu vou fazer uma síntese dos resultados que eu tenho ali. E os resultados inferenciais, coisas importantes, né, pontos importantes hoje na pesquisa quantitativa. Incluir intervalos de confiança. Então, eu fiz análise de correlação, sei lá, R de Pearson, eu vou colocar um intervalo de confiança. Eu fiz uma nova, eu vou colocar os intervalos de confiança. Os intervalos de confiança, eles são necessários para que nós possamos compreender com mais precisão a questão da validade da segurança em relação à validade daquelas informações encontradas. Então, às vezes a gente tem intervalos de confiança tão grandes que aquele dado ele não é muito confiável. Então, intervalo de confiança é importante e sempre que possível o tamanho de efeito. Esses cálculos, alguns softwares já têm a possibilidade inclusa, né? Mas é sempre bom verificar como fazer isso, né? Então, é necessária a apresentação dos intervalos de confiança e tamanho de efeito. Existe toda uma discussão sobre o p-valor, né? P menor que. Então, a partir dessa discussão, alguns periódicos nem aceitam o p-valor, tá? Como o teste da hipótese nula, depois a gente não é tópico desse momento, né? Mas é necessário ter isso em mente. Então, nós temos que apresentar os resultados com mais informações que ajudem a aumentar a confiança naqueles efeitos ou relações entre variáveis identificadas. Então, intervalo de confiança e tamanho de efeito são importantes. Sempre que utilizarmos estratégias de correção de dados, é necessário explicá-las, né? E as estratégias vão desde a correção de missing, completando pela média, ou se eu fiz exclusão pela lista, tem várias estratégias. Então, eu fiz uma análise fatorial e eu usei uma técnica X que ela atenua os valores extremos. Então, é importante que seja relatado todos esses detalhes. Tá? Então, esse é um dos motivos também da sessão de se preferir que a sessão de resultados seja separada da sessão de discussão para que nós possamos ter um espaço mais limitado para isso, no sentido de não ter muita informação que é conflitante. Então, a gente foque na apresentação desses resultados e depois a gente discute na correção. Então, e detalhe, se eu coloquei que eu utilizei um tratamento X, que utilizei o pacote Y, que fiz o cálculo tal no método, eu preciso apresentar os resultados disso. Então, não adianta
colocar, eu fiz análise fatorial exploratória e confirmatória e não colocar os resultados lá. É preciso colocar esses resultados. E aí o finalzinho do JARS Quant, né? A discussão, eu vou analisar as hipóteses, né? Ou as perguntas que eu tinha com, no caso de pesquisas mais exploratórias, né? Com os meus resultados. Eu confirmei ou descartei minhas hipóteses. O que isso, os meus resultados, como eles podem ser explicados a partir da literatura anterior ou como eles contrariam literatura anterior. Então, é uma questão muito importante, é que nós não inserimos novos autores na discussão, como que uma tentativa de salvar um resultado muito diferente. Nós vamos, então, tentar explicar esses resultados que se contrariam a literatura anterior a partir dos nossos próprios resultados. Então, isso é algo importante ser colocado. A interpretação dos resultados, e aí tem, por isso que a importância dos fatores contextuais, né? Quando que eu fiz a coleta, como que eu fiz a coleta. Vou relatar uma pesquisa que nós fizemos há um tempo atrás. Nós fomos avaliar se pessoas com tatuagem e piercing percebiam, né, vivenciavam experiências de assédio moral no trabalho. Os nossos resultados, né, a literatura apontava que havia possibilidade de que essas pessoas estivessem expostas a preconceito e tal. A nossa pesquisa, os nossos dados, uma amostra razoável, indicou que não. E aí não tinha nenhuma relação, não tinha nenhuma correlação significativa, nem se a tatuagem era visível ou não, se era de serviço público ou serviço privado, a gente não encontrou nada. E aí a nossa grande questão na interpretação, a gente chegou ao cerne, né? Como nós fizemos com pessoas que já estão trabalhando, provavelmente o fato delas já terem passado por um processo seletivo, baseado na cultura daquela organização, das organizações nas quais elas trabalham, já exclui a possibilidade de algum tipo de assédio em função dessas características, porque são características que já eram aceitas naquela organização. Então, isso é importante. E essa pesquisa deu errado? Não necessariamente. Resultados onde não se encontra efeito também são resultados importantes. Na verdade, esses resultados indicam que há uma mudança de mentalidade organizacional e que algumas empresas já veem isso, né, com naturalidade. E aí, lá nas nossas considerações finais, se houver, né, a gente coloca as limitações à agenda de pesquisa. Essa foi uma limitação. E a agenda então nós temos que fazer a pesquisa com quem? Com as pessoas que ainda vão ser selecionadas, com candidatos a emprego. Então, um resultado onde nós não encontramos a confirmação das nossas hipóteses, né, dados que corroborem as nossas hipóteses, ou que sustentem as nossas perguntas, eles também são dados e são importantes, né? Então, eu vou fazer essa interpretação a partir de uma série de características. Possibilidade de generalização, essa pesquisa é generalizável ou não, né? Então, até onde eu posso levar os meus resultados como uma explicação daquele fenômeno psicológico, as implicações, né? Então, e afinal de contas, para que serve tudo isso que eu fiz? Então, indicar a aplicabilidade teórica e prática dessa pesquisa, né? Qual seria a utilidade dela? Considerações finais, se houver esse título. Algumas revistas, principalmente internacionais, não utilizam. Mas se houver, né, é a seção específica que a gente coloca esses 3 tópicos ou os 3 últimos parágrafos da discussão, quando não houver a seção de considerações finais. A síntese do estudo, então, disso tudo que eu vi, o que eu concluo? Né? As limitações é obrigatório, é um fator importantíssimo nós indicarmos as limitações, e é muito importante
para que isso esteja bem declarado no seu estudo, porque isso evita, por exemplo, que o revisor avise para você das suas limitações que você não foi capaz de indicá-las ou não quis indicá-las com medo de enfraquecer o seu trabalho. Na verdade, isso reduz as críticas que eventuais avaliadores vão direcionar ao seu trabalho. Então, quando nós já colocamos isso, é muito mais... isso indica uma maturidade de pesquisa interessante. E a agenda de pesquisa. É importante que nós coloquemos quais são os próximos passos, o que poderia ser feito a partir dali. Tanto para que nós criemos, né, a nossa linha de pesquisa, o nosso caminhar enquanto cientistas, mas também para inspirar colegas e outras pessoas de outras áreas, inclusive, a colaborar. Então, isso nos auxilia a criar fortalecer aquela área. Então, é importante colocar isso. Então, esse é o JARS Quant, né? Para quem já trabalha na área com estratégias de pesquisa mais quantitativas, já mais ou menos segue essa estrutura. A grande novidade da 7ª edição do Manual da APA é o foco no JARS Quali. Notadamente, a pesquisa qualitativa, ela tem enfrentado, pessoas que escrevem pesquisas qualitativas têm enfrentado um pouco de dificuldade em relação ao tamanho dos artigos. Uma coisa que é clara é fazer uma tabela para caber num artigo de 20 páginas, você consegue resumir muita informação ali. Mas em pesquisas qualitativas nem sempre é possível resumir de forma tão clara. Então, e quando a gente fala pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, parece que são dois grupos separados e que é muito homogêneo ali dentro. Mas, por exemplo, pesquisa qualitativa, quando a gente utiliza esse rótulo, nós estamos colocando sobre o mesmo rótulo uma infinidade de pesquisas diferentes, de estratégias de pesquisa diferentes. Desde estratégias etnográficas até análise de discurso ou outras estratégias ali no meio. Então, a forma de apresentar esses resultados difere muito. Na tentativa de fornecer um guia mínimo do que é importante um relato de pesquisa qualitativa apresentar, que o JARS Quali foi criado. E recebeu esse destaque agora nessa última edição do manual. Então, o que muda num relato quantitativo para um relato qualitativo? A introdução, ela pode apresentar uma revisão, crítica e síntese à literatura aplicável. Então, eu dedico um pouco mais de espaço para a revisão de literatura e para análise da produção já feita, né? Inclusive as lacunas, principalmente quando eu estou tratando de estudos exploratórios. Então, é necessário que eu coloque quais são as questões chaves daquela área, quais são as discussões daquele momento. Marcos teóricos na literatura relevantes para esclarecer, né, as barreiras e lacunas e as necessidades práticas. Então, várias vezes nós temos fenômenos que são localizados e nós não temos uma teoria ainda para aquilo. Então, nós temos que usar teorias que tratam de assuntos parecidos e, dali, indicar que aquilo poderia ou não ser aplicado à situação atual ou outras questões. Um exemplo, uma pesquisa sobre luto. Nós temos várias pesquisas sobre luto, mas nós não temos pesquisas sobre luto direcionadas, tantas ainda, né, direcionadas à questão da pandemia. Então, eu me baseio no que já existe e indico essa lacuna que foi criada a partir de uma situação real. Eu destaco a justificativa para a escolha da estratégia de pesquisa qualitativa. Então, eu preciso indicar o porquê que isso foi, qual foi a escolha, né? Por que essa estratégia
é mais adequada para esse momento e destacar a base teórica que eu vou utilizar. Uma questão que é muito... uma questão que aparece muito é que, normalmente, nós temos uma tradição de escrever sobre várias teorias, por exemplo, que tratam de um mesmo assunto, e para dali entrar na teoria que vamos utilizar como base no nosso estudo, né? Pelo JARS, por essa proposta, nós já podemos ir mais diretamente à base teórica que vamos utilizar, mas temos que declarar qual base teórica é essa, né? Então, eu não preciso fazer a revisão exaustiva da literatura, todas as teorias sobre habilidades sociais, ou todas as teorias sobre gênero, mas indicar claramente qual referencial teórico que eu estou adotando para fazer o meu trabalho. E aí, né, o método, ele acaba tomando um espaço bem maior como no manuscrito, né? Porque eu preciso resumir o desenho da pesquisa, então, como que ela foi realizada. A estratégia de coleta de dados não basta falar que eu utilizei uma técnica de amostragem por conveniência ou snowball, né, a técnica de bola de neve. Eu preciso explicar como que ela foi feita, quais foram os passos, onde eu encontrei os meus informantes ou participantes da pesquisa, e o termo participante da pesquisa ou informante, ele vai variar de acordo com a tradição daquela área. Então, a regra é siga o que aquela área adota como terminologia, né? Então, como que eu cheguei a esses participantes? Uma coisa importante que é deixada de lado é uma pesquisa qualitativa, então não preciso falar de dimensionamento da amostra. É preciso falar, sim. Com base em que eu tomo a decisão do tamanho da minha amostra, ou seja, da quantidade de participantes? É em cima do critério de saturação, que é um critério utilizado em pesquisas qualitativas, em linhas gerais. A partir de um certo momento, os relatos dos participantes começam a apresentar muitas comunalidades, então eu já exauri a possibilidade de encontrar coisas novas naquele microcosmos, né? Então, eu vou usar esse critério. Qual critério que eu vou utilizar? Então, é muito importante isso, né? Por conta de uma série de questões metodológicas à frente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, com uma entrevista semi-estruturada, e vou analisar via software, que é muito comum utilizarmos softwares de análise lexical. Uma questão importante é, o software de análise lexical, ele analisa um dado de natureza qualitativa, mas ele segue parâmetros quantitativos para fazer isso. Então, por exemplo, um software muito utilizado, o Iramutec, eu vou fazer entrevistas com fins comparativos. Para fins comparativos, eu preciso de um N, ou seja, amostras de pelo menos 20. Para esse tipo de análise comparativa via software de análise lexical, eu preciso de pelo menos 20 elementos em cada grupo comparado. Então, é importante que haja uma congruência entre método e análise de dados utilizada, né? É muito comum que as pessoas utilizem dados qualitativos e façam análises que têm uma base quantitativa, e isso é um pouco problemático, né? Então, é necessário, então, explicar o desenho da minha pesquisa, quais estratégias de coleta de dados, a estratégia de análise de dados. Eu vou fazer análise de conteúdo, eu vou fazer análise de discurso. Se eu usei análise de conteúdo, eu usei juízes para validar as minhas categorias. Não basta dizer, eu utilizei análise de conteúdo. Análise de conteúdo com base em qual abordagem ou qual proposta teórica? É Bardan? É análise de conteúdo temática? Então, assim, é necessário que isso seja colocado, né? Então, e, se necessário, né, há abordagens de investigação, por exemplo, abordagens descritivas, interpretativas, feministas, psicanalísticas, pós-positivistas, críticas, pós-modernas, construtivistas ou pragmáticas. O que eu estou usando?
Ah, eu estou usando teoria fundamentada em dados, Grounded Theory, estou utilizando, então eu não preciso fazer a explicação, não é necessário fazer a explicação teórica de como que essa abordagem funciona. Ah, eu estou utilizando uma base fenomenológica existencial, é necessário explicar todo o processo de suspensão do juízo de valor de julgamento durante a análise de dados. Então, todas essas informações são relevantes e são importantes. Por quê? A pesquisa quantitativa, eu tenho as questões de instrumento, onde eu vou achar, por exemplo, falhas de interpretação ou questões na análise de dados que foram problemáticas. É nesse momento do query que eu preciso especificar qual que é a minha proximidade com o campo, é uma pesquisa etnográfica, então como que eu me aproximei desse campo, como eu inseri, a pesquisa foi participante, foi só observação, então quais são esses detalhes metodológicos que eles vão tornar mais fácil compreender os seus resultados e analisá-los de uma forma mais adequada, né? Então, é preciso que isso seja especificado. Nós temos uma tendência a deixar essas questões de lado, mas elas são muito importantes. Então, como que eu me aproximei dessas pessoas? Qual a minha relação com elas? Eu estou entrevistando pessoas do meu trabalho, eu sou chefe delas. Então, tudo isso é importante de ser colocado. E uma coisa importante, o Giles ele não faz distinção que existe uma abordagem teórica melhor ou pior para uma base de interpretação teórica melhor ou pior para pesquisa qualitativa. Elas existem, elas dão conta de certos problemas, mas eu preciso deixar bem claro qual base eu estou utilizando. E eu tenho que indicar o critério de dimensionamento da amostra quando possível, né? Então, voltando, né, eu já tinha falado sobre isso, como que eu cheguei a essa conclusão? E não é demérito você falar assim, eu entrevistei 5 pessoas porque só tinha 5 pessoas. Foi um estudo de caso. Não é problema, mas tem que especificar. Então, é super importante especificar por que se manteve aquela amostragem daquele jeito. O que muda no relato também, né? Ainda no método de escrever a base dos pesquisadores. Então, por exemplo, qual que é a minha formação enquanto pesquisador? Isso tem a ver com a questão de como eu vou interpretar os meus dados. Eu convidei juízes, análise de conteúdo, uma questão importante. Eu vou utilizar juízes, qual que é a formação desses juízes para analisar, para me ajudar a compreender essas categorias? Então, é importante esse tipo de questão, né? Características sociodemográficas, são homens, são mulheres, brancos, pretos, quem está ali falando? Né? Então, isso é importante para a gente conseguir identificar possíveis vieses na interpretação dos dados. Então, é isso que a gente está destacando aqui. O pesquisador, quando ele adota uma estratégia qualitativa, ele tem que estar ciente que ele vai ter que ser muito detalhista para apresentar. Entretanto, ele vai ter pouco espaço. Esse é um grande desafio na pesquisa qualitativa. E é muito comum a gente escutar pessoas assim, eu prefiro uma estratégia qualitativa porque XYZ, ou uma quantitativa por XYZ. Na verdade, a preferência tem que ser pelo objetivo da sua pesquisa. Então, o objetivo da sua pesquisa que indica qual a estratégia que vai ser adotada, né? Então, é para além dos gostos e desgostos de pesquisadores, né? Cuidados, né? É preciso descrever a amostra, né, os participantes da sua pesquisa, ou informantes, dependendo do termo que a sua abordagem utiliza, né? Mas eu preciso detalhar. Só que eu tenho que tomar cuidado para não detalhar e, novamente, né, expor meu participante. O meu participante foi um professor do curso de psicologia do Centro Universitário de Brasília que leciona métodos quantitativos e avaliação psicológica. Sobrou 2 professores. Então, fica fácil de identificar o seu
participante. E várias vezes nós estamos tratando com temas sensíveis, por exemplo, pessoas vítimas de violência, questões de segurança pública, temas sensíveis como violência sexual. Então, é importante isso, né? Às vezes estamos tratando com uma amostra de adolescentes ou de crianças. Então, é importante que nós façamos esse tipo de detalhamento, mas sem expor essas questões. E é muito fácil, às vezes, identificar o participante, até no estudo de caso. Foi um caso da clínica escola e tem lá o nome do autor, que foi o terapeuta que atendeu essa pessoa, né? Então, é uma questão importante que a gente tem que dar as informações necessárias, mas não o suficiente para que faça a pessoa ficar exposta. O processo de recrutamento e coleta de dados deve ser bem explicado, como que eu acessei as pessoas e como eu coletei os dados. Eu gravei, eu degravei, como que foi isso? Então, quando eu estou degravando, eu fiz a correção da linguagem coloquial e falada para a linguagem culta, escrita. Isso é importante ser relatado. Foi você mesmo que fez a degravação, foi outra pessoa. Então, todos esses procedimentos, né? Quando eu faço pesquisa documental, também tenho que dizer como acessei os documentos. Fiz uma análise dos prontuários da clínica escola, da Universidade X, né? Do serviço escola. Foi por amostragem? Foi aleatória? Eu coloquei um recorte temporal? Eu usei um critério de diagnóstico? Foi todo mundo atendido por mim? Então, qual o critério, né? Qual o processo para se acessar as bases de dados? Era base de dados sigilosa ou não? Então, isso é super importante de ser relatado. Cuidados, né? Novamente, descrição dos participantes, sem, no entanto, dar pistas de identificação. Por exemplo, identificar idade, sexo e etnia de pessoas de uma amostra de N igual a 10 de uma organização X que tem uma população de N maiúsculo igual a 20. Você está indicando exatamente quem respondeu a sua pesquisa. Tá? Existe uma tendência a utilizar iniciais das pessoas. Eu, particularmente, recomendo que se utilize pseudônimos ou apenas participantes 1, 2, 3 ou 4. Né? Eu acho interessante a estratégia que nós pedimos para a pessoa como ela gostaria, para escolher um pseudônimo para ela. É algo interessante e numa pesquisa qualitativa, às vezes a própria escolha do pseudônimo é indicativo de algumas questões que podem ser analisadas ali. Então, eu faço essa escolha que é por pseudônimos e não por iniciais. Né? Detalhar processo de acesso, já falei. E aí, né, a análise de dados, detalhar o processo de análise. Houve degravação, como que foi feita, eu compilei os materiais escritos, quando eu utilizei qualquer coisa do tipo, método de análise. Então, eu usei categorias pré-estabelecidas, eu criei categorias, eu usei juízes. Se eu usei juízes, quem são essas pessoas, qual a formação delas. Então, eu tenho que manter o foco na integridade metodológica. Né? Então, eu tenho que fazer um relato que dê consistência para o método utilizado. Essa que é a grande questão, né? Porque é aí que estão as grandes variações de uma pesquisa para outra, e aí que estão os detalhes que nós que estamos lendo a pesquisa queremos saber. Nossa, como que você chegou a esse tipo de informação? Qual foi o seu processo para conseguir isso? Então, é muito relevante isso, né? E traz mais transparência, né? A nota ou treta acadêmica, né, que eu já adiantei, ao utilizar um software de análise lexical, Iramutec, Atlas-T, Alcest, qualquer um desses, para análise de entrevistas, você está realizando uma análise quantitativa de um dado qualitativo. Então, assim, cuidado ao reportar as análises. Só para usar o exemplo, o Iramutec, grande parte das análises dele é com base em Q quadrado, que é uma técnica não paramétrica, mas é quantitativa. Então,
A estratégia de coleta pode ser mais qualitativa, entrevista, grupo focal, coisa do tipo. O dado é de natureza qualitativa, que são os relatos, mas a análise é quantitativa. Então, é importante a gente tomar cuidado com esses detalhes. É lógico que eu coloco dessa forma, porque é ainda objeto de discussão isso. Então, resultados. Então, é muito comum que a gente, em relatos qualitativos, coloque os resultados junto com a discussão. Isso facilita na organização. Mas, novamente, o JARS, por conseguinte, né, a 7ª edição do Manual da EPA coloca que é interessante separar. Uma coisa importante, eu tenho que ilustrar os meus resultados. Então, eu fiz entrevistas, eu pego trechos da entrevista e coloco para ilustrar as categorias de análise identificadas. Então, estou estudando racismo, experiência de racismo. Eu entrevistei várias pessoas. Eu pego, relato, trechos da entrevista e coloco, demonstrando, olha, foi identificada a percepção do racismo estrutural, como, por exemplo, nas falas X, Y e Z, e coloco trechos dessa fala. Um recurso interessante para esse tipo de exposição são quadros, né, que seriam, são tabelas, na verdade, né, com dados qualitativos, que eu coloco essas informações. Depois, no segundo módulo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Coloco as categorias e as frases que a representam. Mas você tem que tomar muito cuidado para que não vire só o relato das pessoas sem nenhum tipo de explicação, ou sem nenhum tipo de categorização do pesquisador. A ilustração, ela não substitui a descrição dos resultados. Então é importante dizer isso. Na discussão, a contribuição central do estudo, né? Uma questão importante na pesquisa qualitativa é que nós geramos muita informação, né? Então, às vezes fica um pouco difícil a gente identificar qual é o cerne daquilo que foi produzido. Então, nós temos que colocar diretamente, olha, a contribuição central desse estudo é essa. É identificar foi identificar XYZ. Então, a gente já inicia a discussão dessa forma. Eu comparo os meus resultados com a literatura, né? Então, com estudos anteriores e estudos já encontrados. Uma coisa importante que eu vejo às vezes em algumas tendências, quando eu estou fazendo lá no começo do meu trabalho, na primeira parte do artigo, eu estou colocando o referencial teórico. Você pode, numa pesquisa qualitativa, citar estudos que são quantitativos? Pode, porque justamente às vezes estudos quantitativos encontram comportamentos não esperados de variáveis que a pesquisa qualitativa vai ser necessária para que eu possa identificar a natureza desse fenômeno. Eu posso, numa pesquisa quantitativa, usar no referencial teórico resultados de pesquisas qualitativas? Sim, porque, via de regra, as pesquisas qualitativas que identificam questões centrais que vamos depois fazer pesquisa, utilizar estratégias quantitativas para ver se esse fenômeno é localizado ou se ele se repete na população em geral. Então, eu vou utilizar o recurso que me atenda ali, que trate do meu assunto, né? Então, eu vou comparar com a literatura, indicar limitações, normalmente as pessoas sempre, quando vão escrever as limitações do estudo, sempre colocam limitações relativas à amostra. A amostra não é representativa, mas esse não é a questão, não é a questão maior como limitação do estudo. Nós temos que indicar limitações de estudo em relação à amostra, as características da minha amostra, ou o momento que eu coletei os dados, ou do meu ferramental teórico, ou do meu ferramental de instrumento. Então, quando a gente fala de limitações de pesquisa, não é só repetir a fórmula. A limitação dessa pesquisa porque ela a amostra é por conveniência e não pode ser generalizada. A gente já sabe disso, porque é uma característica de uma pesquisa
que adota uma estratégia qualitativa que o objetivo dela não é generalizar, mas compreender o fenômeno numa profundidade maior. Então, você colocar isso como limitação é redundância. Não é necessário esse tipo de comentário, né? As limitações têm que indicar limitações reais do estudo. E são essas limitações que fazem a ciência evoluir. Então, por exemplo, você identificou um fenômeno que a teoria não previa, ou não mencionava, ou que aquela teoria não é uma teoria feita para condições X, Y, Z. Então, naquele momento a gente consegue avançar. Então, as limitações elas devem sair desse repetir a ideia de que a amostra não é representativa, então não tem essa limitação. Isso não necessariamente é uma limitação geral, né? Indicar a agenda, o que a gente pode fazer dali para frente, principalmente avançando em relação a outros contextos, ou a utilização de outras ferramentas. Então, é muito nesse sentido. E aqui a gente tem uma descrição, né, do método de uma pesquisa qualitativa. Então, nós temos aqui toda a descrição. Essa pesquisa se organiza metodologicamente como estudo qualitativo, e aí faz uma explicação dessa estratégia. No que tange a nossa proposta, devemos esclarecer que temos trabalhado de acordo com o referencial psicanalítico. Esta, contudo, não é uma informação insuficiente, pois considera-se atualmente que o termo psicanálise, e eles vão definir dentro da psicanálise qual referencial teórico que eles estão utilizando. Então não basta falar assim, estou utilizando uma teoria psicanalítica. Qual? Então isso é super importante. Eles vão e colocam a limitação, o recorte epistemológico que eles estão utilizando, e aí a ideia dentro desse recorte, os conceitos principais, então até chegar nos participantes. Então, tudo isso é só a explicação inicial da posição, né, metodológica, epistemológica, de onde os autores estão partindo. E aí, nós entramos na descrição da amostra, e eles colocam, convidamos uma classe de terceiro ano, e fazem todo o processo até chegar nas pessoas que participaram. Então, eles contam que fizeram uma atividade inicial, depois fizeram um convite em separado, tal. Então, todo esse processo é super relevante de ser explicitado, porque, além de tudo, né, quando a gente lê um relato de pesquisa, a gente também está procurando estratégias que nós possamos usar em outros contextos, né? Eu oriento trabalhos de pesquisa e eu peço para os alunos leiam pesquisas, mas leiam os métodos, não leiam os resultados primeiro. E não leiam a parte teórica agora, leiam o método. Como que eles acharam? Como que eles fizeram para chegar? E aí depois que lê o método, lê a teoria para ver se faz sentido as escolhas, né? Então, é o tipo de situação que eu falo que a leitura da parte do método, das pesquisas, é uma parte inspiradora, porque ela nos leva a pensar estratégias de coleta de dados que são relevantes. E aí, eu termino a parte do JARS e vou falar um pouquinho, a última parte desse módulo, que é a linguagem bias-free. Então, uma questão importantíssima, esse tópico ele entra no manual a partir da luta pelos direitos humanos. Então, nos Estados Unidos, não é uma questão puramente científica, é sim uma questão que está socialmente demarcada, né? E nós temos que ser precisos. Isso tem também algumas questões até de análise de dados depois, mas é importante que nós sejamos precisos. Idade. As idades ou faixas etárias exatas de 15 a 18, de 65 a 80, e não menores de 18 anos. Se eu falo menores de 18 anos, cara, vai gente de 4 anos de idade, 12 anos, 13 anos. Então, participaram da minha pesquisa 5 adolescentes, 20 adolescentes, 200 adolescentes. Um adolescente de 12 anos, um pré-adolescente, adolescente ali, 12, 13 anos, é uma vivência totalmente diferente de uma vivência de 18 anos. Então, é importante identificar
as faixas etárias corretas, né? 40 para 50 anos é uma faixa etária e tal. Existe uma problemática relacionada à definição de faixa etária. Então, qual critério que eu utilizei para definir uma faixa etária? Então, isso é importante. Tá? A questão de condições específicas ou deficiências, né? Então, se eu estou tratando de um público, uma amostra clínica, eu tenho que identificar qual é essa amostra clínica, né? Então, falar termos como pessoas com deficiência não é preciso, né? Então, eu tenho que identificar pessoas com síndrome de Down ou pessoas ou surdos ou pessoas com baixa visão. Então, é necessário especificar o que eu estou tratando, né? A identidade de gênero, use descritores com modificadores, né? Por exemplo, mulheres cisgênero, mulheres trans, e não confunda sexo com orientação sexual e com gênero. Então, é importante que nós nos atentemos a isso. Pessoas que participaram da pesquisa, né? Nós utilizamos normalmente os termos participante, paciente, cliente. Isso varia um pouco de área para área. Aquele termo sujeito de pesquisa a gente não utiliza mais. Grupos étnicos, raciais ou étnicos, né? Nação ou região de origem, sino-americanos, pretos, brancos, brasileiros, colombianos. Usar termos vagos como latino-americanos. Cara, latino-americano vai de povos que falam português a povos que falam espanhol, que falam línguas nativas da América Latina, que vai do quechua ao tupi. Então, assim, é um termo muito genérico, que ele não dá identidade daquela população. É necessário, sim, fazer referência exata à identidade, mesmo porque ela é importante. Uma das grandes críticas que nós temos à pesquisa é a utilização sempre de amostras de estudantes universitários letrados e ocidentais. Então, é importante que nós coloquemos essas informações. Orientação sexual, lésbicas, homens gays, bissexuais, heterossexuais. Então, é necessário identificar. Então, a utilização apenas de 500 pessoas identificadas como LGBTQI+. Então, isso não é delimitador e isso não é específico. Status socioeconômico, faixas de renda ou designações específicas. Então, se eu for utilizar na descrição dos participantes, ou vou falar de participantes, vou utilizar a noção de classe social, eu tenho que dizer de onde, qual critério que eu estou utilizando. Estou usando do IBGE, estou usando qual critério? Isso é relevante, sim. Se eu estou utilizando termos para falar de cor, de raça, assim, na ideia, né, de etnia, qual o critério que eu estou utilizando? Então, é importante colocar isso. Na dúvida, pergunte. Então, e pergunta para quem, né? A gente pergunta para a pessoa. Eu fiz um trabalho com a Associação de Cegos. Eu fui perguntar como eu me refiro a vocês, como que é para colocar deficiente visual? Não, é cego. Então, cego e pessoa com baixa visão. Era assim que eles gostavam de ser chamados e é assim que nós respeitamos as opções de nomenclatura. E é muito importante a gente estar atento às mudanças também. Então, eu vejo, às vezes, alguns trabalhos ainda saindo com a ideia de portador de necessidades especiais ou portador de deficiência, sendo que é um termo que nem é utilizado mais. Reconheça a humanidade, a gente não iguala a pessoa à sua condição. Então, assim, eu estou fazendo um trabalho com pessoas com uma amostra clínica, eu não falo os esquizofrênicos, os psicóticos, os depressivos, né? São pessoas com depressão, não são os soropositivos, são pessoas com HIV/AIDS. Então é esse termo, a gente não iguala a pessoa à condição dela. Avalie se o grupo tem algum termo de preferência, né? Você pergunta mesmo para a pessoa, por exemplo, surdos preferível a deficiente auditivo. Cuidado com o termo disseminado, mas em desuso ou incorreto.
por exemplo, tem um termo que é muito comum utilizar, que é, em pesquisas na área organizacional, às vezes se usa o termo menor aprendiz. O termo menor aprendiz não é utilizado já tem uns 10 anos, é jovem aprendiz. Então, é importante que a gente se alinhe, né? O próprio termo menor de idade é um termo impreciso, né? Porque é menor de idade para quê, né? Então a gente está falando de maioridade penal, maioridade civil, então é importante que a gente sempre delimite do que a gente está falando. Evitar hierarquias falsas, né? Então, comparar grupos. Eu estou lá redigindo meu trabalho e coloco alguma coisa do tipo estudando a adoção por casais homoafetivos e adoção, comparando com adoção com casais heterossexuais. E lá no meio do processo, estou escrevendo e falo assim, as crianças adotadas por casais homoafetivos apresentam tais características em comparação aos casais normais. Sem querer, ou até querendo, eu estou basicamente colocando que o normal é um e o outro é o anormal, ou o patológico, né? Então é importante sempre colocar isso. E algumas questões, como por exemplo a ordem que eu apresento os grupos. Então, eu posso estar criando hierarquias na forma que eu faço a apresentação dos grupos, né? Então, como se eu colocasse que o grupo, por exemplo, estou estudando satisfação conjugal em casais heterossexuais e casais homoafetivos. E no meio do caminho eu sempre uso, na minha fala, os casais heterossexuais em primeiro lugar. Isso gera uma impressão de hierarquia. Então é importante a gente pensar nisso. Algumas sugestões, né, de leitura em relação a esse bias free, né? Então, é uma questão muito importante na academia. Em inglês, esse detalhe não aparece tanto, porque você não tem a flexão de gênero da palavra, mas, por exemplo, em português, é importante que nós, quando estamos fazendo citações, que nós sejamos precisos também. Então, normalmente, eu cito o autor ou autora pelo sobrenome, e no mesmo parágrafo eu ainda vou falar, continuo especificando as ideias daquele trabalho, eu coloco os autores e são autoras. Isso é indelicado, é importante que a gente veja se o gênero que a gente está utilizando para se referir a autores ou autoras, ele está adequado para quem escreveu aquilo. Então, é importante esse tipo de caracterização. A gente acabou de fazer um trabalho que nós entrevistamos pais e mães de crianças com uma condição médica X. O nosso relato ele apresenta mães e pais, mães e pais, mães e pais. Nós não nos referimos aos participantes no contexto geral como pais, apesar de em português, quando nos referimos aos pais, estamos falando dos dois, né? Mas nós falamos mães e pais. Porque existem diferenças, inclusive, nos fenômenos que foram identificados, né? Entre mães e pais. Então, essas duas referências, elas são referências abertas, elas são referências importantes em relação a essa linguagem sem viés. Então, e no português é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque o nosso jeito de escrever ele é bem diferente do jeito norte-americano de escrever, né? Então, é relevante que a gente leve essa questão em consideração. Esse é o primeiro módulo, e o segundo módulo nós vamos falar, então, das questões mais de norma mesmo, né? De referência, tabelas, figuras, citações, etc. Então, esse é o assunto deste primeiro módulo. Obrigado.